Fala galera do canal Geofisicando, aqui é Rodolfo Dirac dando continuidade ao nosso mini curso de Shell Script do básico ao avançado. Tá? Hoje nós vamos entender o que significam aqueles dois diretórios misteriosos, ponto e ponto ponto. Eles apareceram na aula passada quando a gente foi executar o nosso Shell Script. A gente digitou /teste.sh e na hora de mover um diretório acima, utilizando o comando cd, a gente utilizou cd ponto ponto. Tá? Para isso eu vou entrar na pasta que a gente criou, na pasta Shell. A gente criou essa pasta na aula passada. Se você está em dúvida do que tudo isso significa, é só assistir às aulas anteriores. Tá? Aqui a gente criou um arquivo teste.sh e ele é executado assim, /teste.sh. No resultado ele exibe uma mensagem na tela: oi galera do canal. Ok? Mas o que significa esse ponto aqui? Será que não significa nada ou será que tem algum significado? Bom, para isso a gente vai utilizar não um novo comando, mas o comando anterior modificado. É o comando ls-a. A gente já viu das aulas anteriores que o comando ls ele faz o que? Ele lista o que tem dentro da pasta. No caso, nessa pasta shell, eu tenho o arquivo teste.sh. E agora, se eu digitar ls-a, apareceram dois diretórios aqui que não estavam na pasta: o diretório ponto e o diretório ponto ponto. Para eu saber o que eles significam, eu vou utilizar o comando cd. Escrever cd ponto e ver o que acontece. Ou seja, eu vou me mover para esse diretório ponto. Aperto pwd e o resultado é: eu continuo na mesma pasta. Agora eu vou digitar cd ponto ponto e ver o que acontece. Digito o comando pwd e eu estou um diretório acima da pasta anterior. Ou seja, quando eu digitei cd ponto, eu continuei na mesma pasta. Quando eu digitei cd ponto ponto, eu fui para a pasta anterior. O que esse ponto e ponto ponto quer dizer? O ponto se refere à pasta atual. Ou seja, quando eu digito cd ponto, é o mesmo que me mover para a pasta atual, a pasta que eu já estou. Quando eu digito cd ponto ponto, eu estou me movendo um diretório acima, que é a pasta que contém a pasta shell, que é no caso aqui a pasta Dirac. Ok? E agora eu vou digitar ls-a. Nessa pasta Dirac também tem o diretório ponto e ponto ponto. Então eu vou me mover mais um diretório acima. Eu estou na pasta home, tá? Que está dentro do meu diretório barra. Digitando ls-a, ela também tem o diretório ponto e ponto ponto. Se eu me mover mais um diretório acima, eu vou para o meu diretório barra. Será que o diretório barra tem esses diretórios ponto e ponto ponto? Vamos ver. Eu vou digitar ls-a. Olha aqui. O diretório ponto e ponto ponto estão presentes. Todos os diretórios no Linux têm obrigatoriamente esses dois diretórios, ponto e ponto ponto. O ponto se refere ao diretório atual e o ponto ponto se refere a um diretório acima. Ok? Então, já que eu estou no diretório barra, se eu digitar cd ponto ponto, o que acontece? Como visto nas aulas anteriores, nada, porque não há nenhum diretório além do diretório barra, do diretório raiz. Ok? Então esse ponto e esse ponto ponto são usados para fazer referência à pasta atual, no caso do ponto, e a pasta logo acima da pasta atual, que é ponto ponto. Ok? Então quando eu digito ./teste.sh, eu na realidade estou dizendo esse arquivo teste.sh que está na pasta atual. Lembrando que esse ponto faz referência à pasta atual. Ou seja, é isso que significa esse ponto.
eu estou dando para o meu interpretador shell aqui na minha linha de comando o endereço do meu script teste.sh. Ok? Então vamos voltar lá para a pasta shell. Tá? Aqui eu tenho meu arquivo teste.sh. Para executá-lo, /teste.sh. Então quando eu digito isso, eu estou me referindo, eu estou dando o endereço de teste.sh que está na pasta atual, ou seja, esse ponto se refere à pasta atual. E aí o shell consegue encontrar e executar aquele arquivo. Se eu quiser me referir à pasta logo acima, eu utilizo ponto. Ou seja, se o meu arquivo teste.sh tivesse uma pasta acima, no caso na pasta anterior, eu usaria /teste.sh para executá-lo. Ok? Então é isso que significa o ponto e o ponto. Tá? Eles são formas de representar a pasta atual e a pasta logo acima. Mas o ponto, arquivos iniciados com ponto no Linux tem outro significado também, que são o significado de arquivos ocultos. Nós vimos nas aulas anteriores o comando touch, que serve para criar um arquivo em branco. Se eu criar um arquivo que começa com ponto, ou seja, ponto oculto.txt, apertei Enter, digito ls, o arquivo não apareceu, tá? Mas e se eu digitar ls-a? Está aqui o meu arquivo. Ou seja, quando eu crio um arquivo que começa com um ponto, ele é um arquivo oculto um arquivo oculto do sistema. Então, para um comando ls comum, eu não vou conseguir encontrar aquele arquivo. Qual é a utilidade desses arquivos ocultos? Às vezes você faz alguns arquivos e não quer que o usuário comum tenha acesso àqueles arquivos. São arquivos de configuração, são arquivos importantes do sistema e você não quer que o usuário tenha acesso de forma facilitada. Para isso você vem e cria um arquivo oculto, simplesmente colocando ponto no início do nome do arquivo. Ok? E eu posso removê-lo da mesma forma que qualquer outro arquivo, utilizando o comando remove. rm, o nome do arquivo iniciando com ponto. Aperto Enter. Dou ls-a, sumiu o arquivo daqui, ele foi apagado. Ok? Por essa aula é só. Até a próxima, pessoal.